porque o Mesquita sempre foi uma pessoa que viveu junto com muita gente. Eu também, lá em Belo Horizonte, a gente já tinha grupos, né, de pessoas que a gente vivia juntos. E sempre esses grupos eram grupos ligados à música, porque a partir do momento que eu conheci o Mesquita, eu passei a viver muito mais nesses grupos de música do que em outros grupos da adolescência, por exemplo. Eu era nova ainda quando eu conheci, eu devia ter uns 18 anos, e na minha juventude eu convivia com pessoas que adoravam música também, tinha músicos também, mas não eram só músicos. E a partir do momento que eu conheci, ele já convivia com pessoas que faziam música. Então todo aquele pessoal que fazia música naquela época, na década de 60, na década de 70, aliás, a gente conviveu com eles. Tá? Que são as pessoas que estão aí na mídia hoje, né, muito conhecidas, né? E, inclusive, a gente frequentava a casa do João, que era um colega da medicina, do Mesquita, naquela época, e que morava em frente à casa do Lô Borges. O Lô Borges frequentava também essa casa. Então, a gente tinha uma ligação próxima com músicos que hoje são mais conhecidos, né? E vivíamos nesse meio mesmo musical. Ele já teve vários grupos lá em Belo Horizonte, participou de festivais e etc e tal. Quando a gente veio para cá, foi logo após a gente casar. Isso foi em 77. Já em 78, os meus filhos nasceram, né? E a gente já estava em Pouso Alegre. E aproximadamente a partir dessa época, até a década de 80, o Grupo Imbuí se formou, né? Foi se formando aos poucos à medida que Mesquita foi conhecendo as pessoas que faziam parte do Grupo Imbuí. A primeira pessoa que ele conheceu foi o Jorge, logo depois o Raimundo, né? E aí, entre eles, foi conhecendo outras pessoas de Pouso Alegre, sempre no meio musical, e foi se formando o Grupo Imbuí à medida que foi conhecendo essas pessoas. Depois o Claré, né, que também fez parte. E aí foram os primeiros. E por último, o Maurício. O Maurício era bem novinho, né? Vocês conhecem a história do Maurício, né? Que ele pediu para fazer parte do Grupo Imbuí. É uma história engraçada até. Mesquita adorava contar essa história. Mesquita gostava sempre de contar histórias muito engraçadas, né? Do Grupo Imbuí e de outras coisas também. Ele tinha um humor muito em dia. Prestava muita atenção nas coisas, né, que faziam as pessoas rirem, e gostava sempre de andar com muitos amigos. Então, por isso, o Grupo Imbuí se formou, né? E o importante do Grupo Imbuí é que ele agradava públicos de geração em geração. Ele ultrapassou gerações, né? Ele, em termos assim de ser direcionado para determinado público, ele não foi, porque, né, várias gerações posteriores à nossa também adoraram o Grupo Imbuí. Até hoje, muita gente conhece ainda o Grupo Imbuí e tem saudades do Grupo Imbuí. É um grupo que acho que vai ficar na história de Pouso Alegre, pela importância que ele tem. Não só de passar de geração em geração, ser passado de geração em geração, mas porque também as pessoas assim gostam demais são amigos, né? Essas pessoas são amigas, criaram um vínculo praticamente em torno do Grupo Imbuí. O Grupo Imbuí criou esse círculo de amizade, vamos dizer assim. Eu acho que duas coisas importantes que tem para a história de Pouso Alegre: a criação do Grupo Imbuí, que de certa forma está se tornando, vamos dizer, um patrimônio, né, em termos de música, e esse vínculo de amizades que foi se formando em torno do Grupo Imbuí.
por conta da música, né? Do estilo de música deles, que é um estilo bem próximo do regional, mas é também uma música popular brasileira. O amor da vida do Mesquita era a música, vamos dizer assim. Ele amava música, amava, né, fazer música, compor música. Outra coisa também que ele adorava era ensaios, né? Ele gostava de ensaiar muito, ensaiava quase todos os dias para dar um show, né? Antes do show, talvez assim, meses, talvez anos, né? Levava um ano e pouco ensaiando, quase todos os dias. Isso no comecinho, né? Quando as pessoas ainda tinham mais tempo para se dedicar a esses ensaios. E os ensaios aconteciam lá em casa. Então, por conta disso, Mesquita ficava por conta disso, por conta de ensaiar, né, por conta de tornar o show melhor, durante todo o tempo que existiu o Imbuia, e isso aí tem quase 40 anos, se não me engano, né? E por conta disso, ele ficava mesmo, ele se dedicava muito, abraçava. Aliás, o Mesquita se dedicava a tudo que ele fazia. A medicina também, e outras coisas, né? A escrita e tudo ele se dedicava muito. Ele ficava, abraçava e se dedicava bastante. Mas o Imbuia e a música, ele ficava muito tempo voltado para isso. Se dedicava bastante a isso. E ele amava a música, amava o Imbuia. Sabe? É uma coisa que talvez fosse o primeiro amor dele, a música.